O ex-presidente Lula continua cumprindo agenda no Nordeste. Hoje, Lula não participa de forma presencial da convenção de lançamento da chapa presidencial que acontece em São Paulo. A expectativa é de que Lula apareça de forma virtual aos apoiadores políticos. Acompanhe a reportagem de Michael Mendes. O ex-presidente Lula foi recebido com festa na cidade de Garanhuns, que fica a 230 quilômetros de Recife, no Pernambuco. A presença de Lula em Pernambuco serviu para reforçar o compromisso nacional do PT com o PSB e também garantir como definir o apoio ao governo do estado. Essa é a primeira vez que Lula visitou a sua cidade natal após oficializar a sua pré-candidatura à presidência da República. Lula nasceu em Caetés, cidade que fica a 20 quilômetros de Garanhuns, e posou para a foto onde morou com a família. A Casa Simples foi reconstruída. O ex-presidente anunciou oficialmente o apoio a Danilo Cabral, do PSB, ao governo de Pernambuco, e disse que a relação pessoal com Marília Arraes, que deixou o PT para concorrer ao governo do estado pelo partido Solidariedade, não atrapalha em nada a relação de amizade que mantém com Marília Arraes. Enquanto o ex-presidente Lula segue no Nordeste cumprindo a agenda de pré-campanha, uma nova pesquisa foi divulgada para a corrida presidencial que mostra que o petista segue na frente tanto no primeiro turno como também no segundo turno. Na cidade de Garanhuns, quem roubou a cena foi o senador Randolfo Rodrigues, que não poupou meias palavras para criticar o presidente Jair Bolsonaro. Eu sou de um tempo em que ligava a televisão e o presidente do Brasil, que se chamava Luiz Inácio Lula da Silva, era reverenciado pelo presidente dos Estados Unidos. Agora esse canalha sem vergonha que preside o país nesse momento circunstancial, reúne embaixadores do mundo inteiro para fazer o Brasil passar vergonha internacionalmente. Lula foi o último a discursar em Garanhuns. O ex-presidente disse que Bolsonaro tem medo das urnas eletrônicas. Ele já sabe que vai perder as eleições, está inventando mentira contra as urnas. Ele está dizendo que a urna eletrônica não pode. Ele foi eleito todas as vezes pela urna eletrônica. Então vocês têm que saber, ele está querendo criar caso. Ele está desconfiando da urna, mas no fundo, o que ele não quer é que o povo trabalhador desse país vote. Lula também falou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, usa os auxílios do governo federal para tentar ganhar voto. Não fique se fazendo de bobo, não. Se cair o dinheiro na conta de vocês, gastem e depois dê uma banana para eles. Fake news também foi outro assunto citado por Lula. Não aceite fake news. Não aceite mentira. Cuidado com as mensagens que você recebe no seu zap. Cuidado com as mensagens que você recebe no seu celular. Porque se tem uma vez que a urna eletrônica permitiu que o roubo prevalecesse, foi em 2018, quando ele ganhou por conta da fake news nesse país. A última agenda do dia de Lula terminou em Serra Talhada. Nesta quinta-feira, ele permanece no Nordeste e acompanha de forma virtual o lançamento oficial da convenção do PT, que acontece em São Paulo. Bom, Roberto Mota, começando por você agora esse giro para a gente comentar essa reportagem. O Lula, quando fala no Nordeste, está em casa ou não mais como antigamente? Agora Bolsonaro pode estar crescendo nas intenções de voto na região também. E Randolfo Rodrigues, possível coordenador da campanha de Lula, escolheu um discurso inflamado, duro, em Garanhuns? Exatamente, Adriana, era isso que eu ia observar. Eu acho que a principal observação dessas imagens que a gente viu, um mar de camisetas vermelhas, de bandeiras vermelhas, aparentemente aquela decisão de adotar, de se reaproximar da bandeira nacional não teve muito efeito, né? Eu fiquei muito impressionado mais uma vez com o tom e o gestual do senador Randolph, né? Como já tinha acontecido em Diadema, é um linguajar bastante agressivo, inclusive chamou o presidente da República de canalha. Eu fiquei na dúvida se isso podia, né? Porque quando o linguajar parecido é usado por políticos de outro espectro político, imediatamente surgem protestos e denúncias aos tribunais, e escândalos e tudo, mas aparentemente ficou por isso mesmo.
Eu repito a sugestão que eu já fiz às pessoas: tirem o som do discurso do Randolph, observem só o rosto, observem só o gestual. É muito complicada essa postura. Achei interessante a recomendação do candidato do PT, né, aos eleitores que aceitem o dinheiro do governo federal, mas deem uma banana para ele. É uma recomendação diferente da que a gente tem visto em outras campanhas, né? E também achei interessante ele ter falado sobre fake news. Fake news continua sendo um tópico quente dessa campanha. Diogo Schelp, chama a atenção primeiro, né, que Lula não estará na própria candidatura, o lançamento da própria candidatura, e uma foto que circulou nos jornais de Geraldo Alckmin na casa de Lula em Pernambuco. A gente sabe que a política é dinâmica, mas às vezes é difícil entender, né? Pois é interessante. O que foi explicado aí por parte da campanha do PT é que seria mais interessante, daria mais projeção a Lula essa viagem, esse giro que ele está fazendo aí pelo Nordeste, do que propriamente participar de um ato protocolar, que é a confirmação da candidatura, da escolha do nome dele, né? Isso é uma escolha aí de estratégia de campanha. Agora, eu vi nas declarações de Lula também outros pontos interessantes, alguns até que não foram mostrados, que é a questão das urnas, né? Ele citou aí a confiabilidade das urnas e falou que, se fosse possível fraudar as urnas, ele não teria sido eleito em 2002 e também para o segundo mandato. Eu discordo absolutamente dele nessa afirmação pelo seguinte: não havia nenhum clima no momento em que Lula foi eleito, em 2002, por exemplo, para empastelar as eleições. Ao falar isso, ele passa a impressão falsa de que, por exemplo, quem estava no poder naquela ocasião, que era o PSDB, com Fernando Henrique Cardoso, estaria disposto a recusar ou manipular ou tentar influenciar a justiça eleitoral para manipular de alguma forma o resultado, de forma que Lula não pudesse assumir. Isso não aconteceu, tanto que Fernando Henrique fez uma transição de governo, uma transição política que foi considerada exemplar, entregando dossiês para os ministros que Lula indicou sobre o que ia acontecer no país nos meses que se seguiram. A única coisa que se pode afirmar, eu acho que a intenção de Lula era essa, é de dizer que há alternância de poder no país e, por isso, se pode afirmar que as urnas são confiáveis.